Na última lição, nós aprendemos que se quisermos ter paz na terra, deveríamos obedecer às leis de Deus. Para muitos, um conceito óbvio, para outros, uma impossibilidade e fanatismo. Mas conforme abrimos as Escrituras, vemos que Deus não somente nos dá a sua lei, mas também nos capacita para que possamos obedecê-la. Nessa lição, nós vamos entrar em mais detalhes em um mandamento específico. Este é um tema de profunda importância, por isso eu te peço que faça essa lição em oração. Aliás, todas as lições devem ser feitas em oração. Antes do preparo de cada lição e antes da filmagem, eu oro para pedir ao Espírito Santo que me ilumine enquanto preparo os vídeos. Mas é muito importante que você também ore para entender o que o Senhor deixou registrado nas Escrituras para você. O tema de hoje se encontra em Êxodos 20, de 8 a 11, e diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Este é o 4º mandamento, que interessantemente começa dizendo: lembra-te. Mas é exatamente o mandamento que mais esquecemos, ou ignoramos, ou usamos de todas as razões para dizer que não é mais válido. Hoje, nós vamos descobrir, de acordo com a palavra de Deus, se realmente devemos guardar o 7º dia, como o sábado do Senhor, ou se isso é coisa do passado. No último estudo, nós aprendemos que a lei de Deus nunca foi abolida, muito pelo contrário. Com a nova aliança, Deus reafirmou a necessidade de guardar os 10 mandamentos. Como podemos saber que o 7º dia é o sábado do Senhor? Pois a maior parte do mundo cristão diz que é o domingo. No português, essa é uma pergunta que parece até estranha, pois sábado é sábado. Mas no hebreu, e coincidentemente também no inglês, a palavra sábado é como se fosse um feriado. Então, quando dizem que na quarta-feira é feriado, eles dizem que na quarta é um sábado. Por isso, a clara distinção nos 10 mandamentos, dizendo que não importa o idioma, o 7º dia é o sábado. Por exemplo, no inglês, o 7º dia é Saturday, mas a palavra sábado é Sabbath. Vocês entenderam o porquê da confusão? No português parece óbvio, mas também temos que olhar no hebraico, que tem 2 palavras para a palavra sábado. Ok, mas até aqui não respondemos qual é o 7º dia. Já existiram muitos calendários de várias nações que marcavam os dias diferentes do calendário gregório que usamos hoje. Vamos ver se a Bíblia nos deixa pista? Em Lucas 23, 54 e 56 diz assim: Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. As mulheres que acompanhavam Jesus e o viram morrer e ser colocado no túmulo, queriam preparar seu corpo, mas como chegava o sábado, descansaram. Outro detalhe que é importante ressaltar: você se lembra do estudo da criação, aonde aprendemos que o dia, na verdade, começa no pôr do sol em vez de ser à meia-noite? Então, no pôr do sol da sexta, começa o sábado, e vendo as mulheres que o sábado começava, descansaram. E em Lucas 24:1 diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então vamos ver a cronologia. Nós sabemos que o dia da preparação, como no costume judeu, é a sexta-feira. Mas até mesmo no mundo cristão, também sabemos que é sexta, pois chamamos esse dia de Sexta-feira Santa. O próximo dia, as mulheres descansaram, e no primeiro dia da semana voltaram ao túmulo. Qual o dia que está entre a sexta-feira, ou o 6º dia, e o primeiro dia? É óbvio que é o 7º dia, sábado.
Pergunta número 2. Mas se a Bíblia é clara que o 7º dia, sábado, é o dia do Senhor, por que a maior parte do mundo cristão diz que o domingo é o dia do Senhor? A igreja cristã, mais ou menos no 4º século, mudou a guarda do sábado para o domingo. Essa era uma maneira de se diferenciar dos judeus. E também pela influência de Constantino, o primeiro imperador que se tornou cristão, mas que ainda era extremamente influenciado pela sua veneração do Deus Sol. Por isso ele escolheu o dia do Sol como o dia de adoração a Deus. E convenceu os cristãos, dizendo que o domingo era em honra à ressurreição de Cristo. Pergunta número 3. Existe alguma confirmação bíblica dessa mudança feita por Jesus do sábado para o domingo? Olha o que diz em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus foi bem claro que em sua missão não incluía mudar os 10 mandamentos. Pergunta número 4. E Jesus, qual dia ele guardou? Lucas 4,16 diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus, como Adão, Abraão, Isaque, Moisés, guardaram o 7º dia, como o dia do Senhor. Muitos dizem que Jesus guardou o sábado porque era um costume judeu. De qualquer maneira, se fosse simplesmente um costume ou um costume errado, vocês não acham que o Filho de Deus saberia e não corrigiria o erro? Pergunta número 5. O 7º dia sábado não é somente para o povo judeu? Nós sabemos que as tábuas com as leis escritas por Deus foram entregues a Moisés para o povo israelita. Porém, essa não foi a primeira vez que a Bíblia nos fala do 7º dia. Olha o que diz em Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Desde a criação do mundo, 2000 anos antes da existência do primeiro judeu, Deus já havia determinado o 7º dia como um dia de descanso. Mas não é somente um dia de descanso, mas um dia santificado. Pergunta número 6. Mas por que um dia de descanso? Deus cansa? Qual o sentido do sábado? Deus não cansa. Em Marcos 2, 27, diz: o sábado foi feito para o homem. Deus sabia que nesse mundo corrido, estressante, nós precisaríamos de um dia de descanso. É um dia onde paramos com o nosso corre-corre e passamos 24 horas com o nosso Criador e com nossa família. O sábado é a nossa válvula de escape, que nos protege contra as exigências da vida. Em vez de um dia pesado, aonde muitos pensam que coisa horrível ter que ficar 24 horas sem fazer nada, muito pelo contrário, o sábado é um presente de Deus. Deus quer passar um dia todo com seus filhos e por isso nos deu esse dia de presente. É aqui que a palavra feriado faz sentido. O sábado é um feriado em comemoração à criação. Da mesma maneira que, uma vez por ano, tiramos um dia de feriado para comemorar a independência do Brasil, Deus nos deu um feriado uma vez por semana. Quem não gosta de feriado? Pergunta número 7. Mas por que tanta controvérsia com o sábado? Imaginem só. Todo ano comemoramos o Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, Dia da Independência e tantos outros feriados. Também comemoramos aniversários. Você já percebeu como os aniversários que não comemoramos, nós temos a tendência de esquecer? O inimigo sabia que se ele fizesse com que o povo de Deus deixasse de comemorar o dia da criação, eles esqueceriam do seu Criador. Você acha que eu estou exagerando nesse ponto? Olhe na história. Primeiro mudaram o dia da guarda, mas de alguma maneira ainda guardavam um dia para Deus. Então ainda pensavam em Deus. Depois deixaram de guardar o dia todo. Iam à igreja no domingo de manhã, mas à tarde faziam o que bem entendiam. Com o passar do tempo, o conceito de um dia santificado já não existia.
Logo veio a Era Moderna, onde questionavam até mesmo a existência de Deus, e com isso as portas se abriram para o evolucionismo. E hoje nos encontramos em um mundo relativista. Tudo é relativo. O que é certo para mim não tem que ser necessariamente certo para você. É tudo relativo, inclusive Deus e os seus mandamentos. Pergunta número 8. Olha só o que Deus fala sobre o sábado. A pergunta é essa: qual a importância do sábado aos olhos de Deus? Ezequiel 20:12 diz assim: também lhes deis o meu sábado para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Se você quer mostrar ao mundo que você faz parte do povo de Deus, você tem que guardar o 7º dia, sábado, o sábado de Deus. Eu sei que quando digo isso as pessoas me acusam. Você pensa que vai ser salva porque você guarda o sábado. Como já disse, eu vou repetir. Não, eu não serei salva porque guardo o sábado. Salvação vem somente pela fé em Cristo Jesus, mais nada. Porém, foi Cristo que me deu o sábado para guardar em comemoração a sua criação. Eu faço com muito prazer e com o coração cheio de agradecimento por Ele ter me dado esse presente. Pergunta número 9. Em um mundo relativista como o nosso, faz alguma diferença qual o dia que eu guardo? Êxodo 20:10 diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Você quer guardar o dia que Deus escolheu? Sim, faz uma diferença, pois Deus foi bem específico e não deu o direito de escolher outro dia. Guardar o 7º dia como o dia do Senhor é um sinal que você está preparado para amar a Deus em seus termos. Pergunta número 10. Deixar de guardar o 7º dia como dia santo seria considerado por Deus como uma coisa realmente ruim? Tiago 2:10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o culpado de todos. Apesar do mandamento do sábado não ser mais importante do que os outros mandamentos, também não é menos importante. Quando uma pessoa quebra um dos mandamentos, seja qual for, Deus considera como sendo tão sério como quebrar os outros mandamentos. Pergunta número 11. Deus quer que seu povo, que vive nos últimos dias da terra, guarde o 7º dia? Em Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os filhos de Deus que estão se preparando para a eternidade guardam todos os mandamentos de Deus. Pergunta número 12. E na eternidade, será que guardaremos o sábado? Isaías 66, 22 e 23 diz assim: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, e será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante de mim, diz o Senhor. Na nova terra, o povo de Deus ainda se reunirá para adorá-lo no sábado. O sábado foi criado antes do homem pecar no jardim do Éden e continuará sendo guardado após o pecado ter sido erradicado do universo. Os 10 mandamentos estão no templo de Deus, no céu. Claramente, Deus tem em mente que o 4º mandamento seja eterno. Pergunta número 13. Por amor a Deus, você está disposto a lembrar do 7º dia como o dia do Senhor para guardá-lo e santificá-lo? Eu vou fazer esse desafio a você. Experimente aguardar um sábado. Aceite esse presente de Deus. Aceite as bênçãos que vêm com o sábado que Ele te deu.